Pinóquio, ou Guillermo del Toro Pinóquio, é um filme de animação, drama e fantasia de 2022, dirigido pelo próprio Guillermo del Toro. Na Itália, durante a ascensão do fascismo de Mussolini, um menino de madeira luta para conseguir corresponder às expectativas de seu pai. Antes de começar, eu gostaria de avisar que essa análise é exclusivamente sobre o filme Pinóquio de 2022. Não falarei nada relacionado às outras obras sobre o mesmo personagem. Uma das narrativas escolhidas pelo diretor é a animação, nesse caso, utilizando da técnica stop motion. Resumindo, consiste em fotografar os personagens, geralmente feitos de materiais reais, como massinha de modelar, madeira e muitos outros, e simular um movimento através dessas imagens. E é muito bem feito, muito bem animado, com bastante detalhes que falarei um pouco mais ao decorrer do vídeo. O diretor também optou por utilizar alguns efeitos visuais para engrandecer ainda mais essa animação, mas o CGI aparenta estar mais fluido que o stop motion, então causa um estranhamento em poucas cenas, mas nada que tire a minha imersão. Guillermo del Toro, diretor do projeto, já tem bastante experiência na direção. Dirigiu Círculo de Fogo, o recente O Beco do Pesadelo, o famigerado O Labirinto do Fauno, o ganhador de Oscar A Forma d'Água, entre outros grandes longas. Mas por mais estranho que pareça, Pinóquio não é uma obra tão diferente dos seus outros trabalhos. Podemos ver semelhanças como supostos monstros com algo para oferecer ao mundo, jovens que tentam esquecer de toda a violência e a tristeza envolvendo uma guerra. Enfim, caso queira ver um pouco mais sobre o trabalho do Del Toro, que eu recomendo, eu fiz um vídeo anos atrás falando alguns detalhes da sua direção. O link estará no card e na descrição. Mas voltando para a análise, acredito que o maior defeito seja o roteiro, que não é ruim, longe disso. O longa começa estabelecendo a relação entre pai e filho, no caso, Geppetto e Carlo, que morre em um acidente trágico. E para criar essa conexão, a obra opta por mostrar acontecimentos cotidianos em diversos cenários, mostrando a proximidade dos dois. Então o roteiro mostra essa conexão entre pai e filho já estabelecida, e depois, ao decorrer da trama, vemos uma nova construção entre o pai e o Pinóquio. O foreshadowing, ou seja, algum fragmento introduzido na história que será decifrado mais à frente na trama, ajuda a mostrar essa conexão, e também é usado para vermos alguns acontecimentos importantes mais à frente na trama. No começo, o Pinóquio não é um personagem tão amável quanto o Carlo, e eu diria que em circunstâncias normais isso seria péssimo, mas aqui funciona perfeitamente, já que assim como o Geppetto, temos que aprender a lidar e amar esse novo personagem, então esse detalhe funciona muito bem. A introdução do filme é excelente e de longe a melhor sequência do longa, mostrando perfeitamente o amor entre um pai e o filho. É tão bom que eu acho que o roteiro perde um pouco da força depois disso, pois opta por um caminho muito mais fantasioso e surreal, além de acrescentar várias subtramas e personagens, que foi um pouco demais. Não sou o maior fã de narrações, como vocês sabem, por achar um recurso preguiçoso para contar algo que a obra não conseguiu mostrar. E nesse filme tem alguns momentos narrados, mas é ok, porque um personagem está lá para ser o narrador da história, então funciona bem. Mas ainda assim acredito que o Grilo, o personagem que narra, poderia ter sido melhor aproveitado. A montagem é ótima, ela não é apressada como alguns stop motions costumam ser. Muitas transições são utilizadas principalmente no primeiro ato do longa, transições em fade, cortes invisíveis, com o intuito de deixar tudo mais mágico e criar um ritmo para a sequência, tudo muito bem feito. Já na edição, acredito que poderiam ter tirado ou encurtado algumas cenas que não têm tanto peso ou relevância para a história. Também podemos ver a utilização da montagem métrica, ou seja, cortes baseados nos tamanhos dos planos, nesse caso, no ritmo das músicas cantadas pelos personagens, que é uma parte fundamental da obra. Eu não diria que chega a ser um musical, mas tem várias músicas diegéticas, ou seja, canções que fazem parte do contexto fílmico, e o espectador e os personagens conseguem ouvi-la, que são lindas por sinal e emocionantes.
assim como a trilha sonora, que é bem presente praticamente em todos os momentos do filme, com o intuito de intensificar as cenas, e funciona muito bem. Falando um pouco sobre a atuação, todos mandam muito bem em suas dublagens, mas diria que quem brilha é o Geppetto, interpretado pelo David Bradley, que de nome talvez você não reconheça, mas talvez você lembre dele como Argo Filch dos filmes da franquia Harry Potter. Conseguimos sentir todas as dores e as alegrias do personagem através da voz. Um excelente trabalho. Right here with me. Why won't you listen to my prayers? Why? A fotografia é um dos melhores acertos do filme, utilizando de várias técnicas e enquadramentos interessantes para engrandecer o longa. E um dos primeiros detalhes que me chamou a atenção é como Geppetto e seu filho Carlo, ou com seu filho Pinóquio, são mostrados juntos no mesmo enquadramento. É uma forma de mostrar como Geppetto ama e quer estar sempre próximo deles. Vários planos geral são utilizados, ou seja, um enquadramento mais aberto, nesse caso, utilizado para mostrar os lindos cenários e também a solidão e a tristeza de alguns personagens, com um vazio ao fundo. Plongé, ou seja, a câmera filma de cima para baixo, com o intuito de diminuir os personagens naquele momento. Contra-plongé, no caso contrário, filmado de baixo para cima, deixando os personagens mais imponentes. Plano holandês, ou seja, um plano torto, usado nesse caso para mostrar desconforto e loucura. Algumas rimas visuais também são criadas, ou seja, resgatando elementos de cenas passadas e os colocando na atual, nesse caso, criando uma conexão entre o falecido Carlo e o Pinóquio. A direção de arte, assim como a fotografia, é um dos grandes acertos da obra. Os cenários são muito bem detalhados, usando bastante a cor marrom e objetos de madeira, para compreendermos melhor a relação de Geppetto e Pinóquio. Podemos entender muitos dos sentimentos dos personagens apenas através da paleta de cores. Nos momentos de felicidade, as cenas são coloridas, com muitas cores vivas, e já quando é triste, as cenas são azuladas. Até mesmo quando o pai está prestes a perder o filho, podemos ver essa troca de cor, que continua até ele começar a construir o Pinóquio, que baseado nas cores, representa a volta da felicidade do Geppetto. Outras cores também são bem simbólicas no filme, como o vermelho, que representa perigo ou medo. That was so much fun, Papa! Possivelmente essa releitura do Pinóquio seja a melhor da história, pois é um filme encantador e empolgante. Pinóquio é uma montanha-russa de sentimentos que possivelmente vai te emocionar. Eu não diria que é perfeito, mas sem dúvidas é um longa muito bom, com uma das melhores introduções em um filme que eu já vi. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Wake up, Pinocchio. Like last time. Get up. You're fine. You...